na autoridade e no poder do nome de Jesus, o eterno Deus, quero em poucos instantes fazer um relato e dar um aconselhamento aos meus amigos, aos meus irmãos, a todos quantos vão ser alcançados através dessa exposição de palavra. Nós devemos tomar um cuidado muito grande e termos bastante precaução quando irmos tomar uma atitude, uma decisão, para não sermos engodados pelo erro, para não sermos levados a tomar um segmento errado que possa nos trazer prejuízos em todos os ângulos e segmentos da vida. Nós temos um adversário que ele tem muito poder em persuasão, em dilubriar. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, porque ele mentiu desde o princípio. A Bíblia nos revela em Gênesis 3, do 1 até o 7, que esse pai da mentira, que esse ser que tem engodado, tem dilubriado, tem desencaminhado milhões de pessoas no mundo, chama-se Satanás. Jesus disse que o nosso inimigo, ele não veio senão para trazer prejuízo, morte, destruição, desavença, mas o Senhor veio para unir, para abençoar, para acolher, para abençoar, para curar, para dar vida e vida com muita abundância. Então, o meu conselho aos meus amigos, aos meus irmãos e a todos quantos vão ouvir a minha voz, antes de você tomar uma iniciativa, você analise, você pense, você tome uma atitude com muita segurança, enxergando muito além da onde os teus olhos enxergam. Porque muitas pessoas enxergam apenas aonde os olhos alcançam, mas nós devemos ter uma visão de águia, como disse Isaías. Isaías dissera que aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Eles voarão com asas de águia, voarão como águia, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão, disse o profeta Isaías. E muitas pessoas têm tomado atitudes errôneas, tomado um caminho não bom, e isso tem trazido grandes prejuízos em todos os segmentos da vida, material, espiritual, no tocante à família, em todos os segmentos da vida nós temos que vigiar. Jesus nos aconselhou que nós devemos primeiro vigiar e depois orar, para não cairmos em tentação e não sermos enganados pelo inimigo. Então, um conselho que eu quero dar aos meus amigos, aos meus irmãos. Temos exemplo de Sansão, que tomou uma atitude errada, brincou com o pecado, brincou com aquilo que ele não, com inimaginável, que ele achava que não ia, porque ele tinha muita força, ele foi chamado por Deus, foi consagrado ao nazireado. A lei do nazireado era uma pessoa que era separada para Deus, única e exclusivamente para o trabalho de Deus, e tinha alguns fatores que tinham que acontecer na vida do nazireado, e um deles era não passar navalha sobre a sua cabeça. Sansão tinha um cabelo muito longo, era um juiz, era um líder israelita, usado por Deus extremamente, e os algozes do povo de Israel, os inimigos do povo de Israel, tinham um receio de Sansão, porque Sansão era uma pessoa muito notória naquela ocasião. E a consequência desse menosprezo à ação dos seus inimigos levou ele a uma grande ruína, a um prejuízo enorme. Foi muito grande o prejuízo para Sansão e para a nação de Israel. Inclusive, ele
perdeu até mesmo a sua visão. Os seus inimigos, os filisteus, vazaram seus olhos, deixaram ele sem visão, por consequência de uma brincadeira, de subestimar o inimigo. E nós não devemos subestimar o inimigo e devemos estar com nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz e estar firme e sempre constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E outro servo do Deus vivo que também levou para um terreno desagradável foi o moço de Eliseu, Geazi, quando Eliseu outorgou a cura da lepra ao comandante-geral do exército do rei da Assíria. E não era para pegar presentes, porque a obra de Deus a gente faz com amor e não faz por ambição de dinheiro. Jesus disse: aquilo que de graça você recebeu, de graça você também distribua aos povos. E Geazi tomou uma atitude errônea, e a consequência daquela ação liviana de Geazi lhe trouxe um prejuízo monstruoso, até mesmo a sua morte, porque a lepra de Naamã, devido à sua ação liviana, a lepra de Naamã se pegou a Geazi e Geazi morreu daquela doença. Também temos um exemplo de Pedro. O apóstolo São Pedro, quando Jesus foi julgado, estava perante os seus acusadores, sendo interrogado, e Pedro aguardava no pátio, porque Pedro dissera a Jesus que: Senhor, eu irei contigo até o final, eu não te abandono jamais. E Jesus, na verdade, não quer orgulhoso na sua obra. E Jesus permitiu que Pedro cometesse aquela leviandade, não porque Pedro fosse um servo diferenciado dos outros, mas porque Jesus não quer orgulhoso na sua obra. A Bíblia diz no livro de Jeremias que bem-aventurado é o varão que confia em Deus e cuja esperança está em Deus, e maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço de carne a sua força. Então Pedro negou a Jesus quando alguém chegou a eles: você é um deles, você faz parte do grupo dos nazarenos, você estava com Jesus. Não, eu não conheço Jesus, não sei quem é Jesus. Mas Jesus tinha dito a Pedro que antes que o galo cantasse, o Pedro ia negar Jesus por 3 vezes. E Pedro negou a Jesus por 3 ocasiões, e quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou e Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha falado, e então ele foi chorar e se arrepender daquela atitude liviana que ele tinha tomado. A Bíblia diz também, em Atos 5, capítulo 5, versículo 2, versículo 5 e versículo número 10, a Bíblia fala sobre Ananias e Safira, que também cometeu um pecado achando que não ia lhe acontecer nada, mentiu, na verdade, para o Espírito Santo, e ele achou que cometendo um ato escondido na calada da escuridão, da noite, e da sombra da visão dos seus companheiros, dos apóstolos, ele ia ser isento de qualquer culpa, mas a condenação e a justiça divina veio sobre ele, e ele e a sua esposa pereceram e sofreram as consequências de uma atitude liviana e desequilibrada que Ananias e Safira tinha tomado. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 21, o Paulo escreveu 13 epístolas, e a epístola ela tem um diferencial da carta, porque a epístola é algo interessado a uma pessoa ou a uma igreja ou a alguma autoridade importante. E Paulo escreveu à igreja aos Tessalônicos, no capítulo 5, versículo 21, ele dizendo que nós devemos observar tudo que vier a nós devemos observar, e devemos apenas acolher ao nosso coração aquilo que é bom. Então eu quero aconselhar os meus amigos, meus irmãos, as pessoas que vão me ouvir através dessa mensagem, que nesses momentos turbulentos e escabrosos que nós estamos vivendo, tomem muita precaução em tomar uma atitude, em tomar uma decisão, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito emocional, no convívio da tua família, para que isso não venha te trazer desagrados, desalentos,
prejuízos no dia de amanhã. E o nosso futuro, Deus tem colocado em nossas mãos. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o melhor. Então, tome muita precaução, tome muita prudência, seja um homem prudente, porque Jesus dissera no Evangelho de Mateus que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre uma rocha. Mas o homem nécio, liviano, desequilibrado, ele edifica em qualquer lugar, até mesmo sobre a areia. E depois virá as tempestades, e essa casa que foi construída na areia, num lugar não sólido, ela será varrida e destruída pelas intempéries da vida. Mas o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é a palavra de Deus. Essa rocha é Jesus de Nazaré. Essa rocha é uma atitude bem pensada. Essa rocha é uma visão nobre, decente e uma atitude bem tomada. Então, Deus que abençoe a todos que vão ouvir a minha voz. E esse é o meu aconselhamento para essa hora, para este dia. Tome muita precaução, tome muita vigilância. Seja vigilante, seja sóbrio, seja prudente nesses últimos dias, para que você não venha cair em tentação. Jesus dissera, vigiai e orai, para que não entrais em tentação, porque tem muitas lutas que vêm, que Deus manda para provar nossa fé, mas tem muitas lutas que nós procuramos. E as que nós procuramos e somos engodados por ela, nós vamos sofrer um sério preço, vamos pagar uma séria... vamos sofrer sérias consequências. Então vigie muito, meu amado, e abra os teus olhos, tenha uma visão de águia, peça para Jesus iluminar tua mente e o teu coração e te dar uma visão ampla e poderosa, porque cego não é aquele que não enxerga, aquele que não enxerga é deficiente visual, mas cego é aquele que não quer, em hipótese alguma, ver o que está acontecendo e o que está por vir e o que está em nossa frente. Portanto, Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, na autoridade e no poder do nome de Jesus.